Graça e paz a todos. Essa semana eu acordei com uma palavra na minha cabeça, né, Adonai. E como eu sempre brinco, né, parte é inspiração, né, outra parte é uma transpiração. Eu falei, vamos lá, Senhor, vamos ver o que o Espírito do Senhor quer. E aí a gente foi estudar um pouquinho, né, foi buscar a direção de Deus, tentar compactar, né, às vezes muitas informações que vêm dentro desse nosso tempo aqui. Falei, vamos navegar um pouquinho. E eu gostaria que a gente pudesse ler dois textos, gente. E aí eu quero fazer algumas considerações aqui bíblicas. Depois, uma pergunta que na verdade é o nosso tema, tá, onde o Senhor nos levou, e aí a gente ora encerrando. Vamos lá, Salmo 110, Salmo de Davi. Pedro, em Atos 2, quando cita essa passagem que nós vamos ler, ele se refere a Davi como profeta. Essa informação vai ser importante, aí guarde aí que daqui a pouco nós vamos usá-la. Salmo 110, verso 1. O texto sagrado diz assim, gente: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os coloque, ou os ponha, tá, como diz a NVT aí, debaixo de seus pés. Um outro texto, se você puder acompanhar comigo aí, Mateus, Evangelho de Mateus, ou segundo Mateus, né? No capítulo de número 22. E aí nós vamos ler do 41, finalzinho do capítulo aí, tá? 41 até o 46. A minha versão diz assim, ó, a NVT: Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: Ora, ele é filho, a ideia de filho de Davi aqui, descendente do rei Davi, né, do poderoso rei Davi, do grande rei Davi. Então Jesus perguntou: Então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse, e aí a citação do texto que nós lemos agora há pouco: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como pode ser ele filho de Davi? Bom, e aí deu um probleminha aqui, tá, gente? Ninguém conseguiu responder. E depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Espírito Santo, fala conosco, Pai, nessa noite. Eu quero te agradecer, Pai, porque de fato o Senhor está nesse lugar. Nós queremos aqui pedir, Deus, que os portais eternos da glória, Deus, estejam abertos e que esses espíritos ministradores, Deus, que são os anjos, possam estar aqui trabalhando, Senhor Deus, em favor de todos os irmãos e irmãs aqui dos santos, Deus, que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus, Senhor. Que o Senhor libere aqui sobre nós realmente sinais, maravilhas, Senhor Deus. Um tempo, Pai, onde nós podemos aqui entender, compreender as Sagradas Escrituras e, de fato, Senhor Deus, nos apaixonarmos, quem sabe, um pouquinho mais pelo Senhor, termos uma revelação, Deus, da grandeza de quem o Senhor é e do que o Senhor está fazendo, Pai, nas nossas vidas. Reconhecemos o Senhor como o nosso Adonai, Pai, o nosso Senhor, o nosso dono. Fica à vontade, Deus, no nosso meio aqui, faz aquilo, Espírito Santo, que está no seu coração. Nos conduza, nos ajude, Senhor Deus, a irmos até onde o Senhor preparou, Deus, para nós aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. A expressão aí, gente, disse, né, do Salmo 110, eu estou aqui no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor. Tá, a expressão Adonai, né, como a gente já orou aqui, é uma expressão usada aí como meu dono, né, algumas traduções vêm até como meu Senhor. No grego, o grego koiné, que nós temos aí, né, esse grego antigo, tá, não é nem mais falado hoje, né, é a palavra kurios, ou kyrios, né, se referindo muitas vezes a reis, a governantes, enfim, às vezes até esposas nesse tempo antigo, né, se referiam dessa maneira
aos seus maridos, né, como no sentido de ser uma propriedade dele, ou de estar submissa, né, de estar debaixo do domínio, né, dele. E muitas vezes essa palavra, né, o kurios, tá, no grego, ele também era usado para se referir, nós como servos, ao Senhor, o kurios, né, ou kyrios, como alguns preferem, tá bom? O Senhor nosso, nós somos propriedade dele, como já foi orado aqui, ele é o nosso dono, né, a nossa razão. Davi, profeticamente, nesse salmo, está dizendo assim, então disse o Senhor ao meu Senhor. Salmo, ele está no hebraico, e quando você pega a expressão original aí, e disse Yahweh, tá, aquele tetagrama, né, que os judeus preferem não pronunciar muitas vezes, em reverência, tá, em honra ao Senhor, mas nós entendemos que o nome de Deus, e ali, né, para alguns, a gente canta, né, a gente colocou lá o A e o E, né, que dá o som de Yahweh, tá, mas o que a gente sabe ali, na verdade, só o tetagrama, são 4 letrinhas ali, falando, né, a respeito desse Deus Pai. Então, disse Yahweh a Adonai. Disse o Deus Pai, se a gente fosse fazer uma maneira bem tranquila de a gente entender, tá, sem entrar em pormenores, disse Deus Pai ao Filho, e aqui ao seu Filho com F maiúsculo, se referindo ao Senhor. Jesus, quando cita esse texto lá em Mateus 22, ele é o Cristo, ele está tentando mostrar aos fariseus que o descendente de Davi, no qual eles esperavam, né, o filho de Davi, aquele que seria a raiz de Davi, como que Davi, referindo-se meramente a um homem, talvez fosse isso que os judeus esperavam, um libertador, um guerreiro, um homem militar, ou alguém politicamente poderoso para livrar a nação, ele não tinha uma natureza exclusivamente humana. Porque como que Davi se referiu a ele como, Davi sendo, no caso aqui, o pai Davi, o ancestral, se referiria a ele como disse o Senhor ao meu Senhor. Vocês entendem que Jesus, a brincadeira, né, que Jesus está fazendo aqui com aqueles fariseus, dizendo assim, por que Davi se referiu dessa maneira? Ele poderia ser referido de uma maneira mais, né, o meu descendente, disse Deus Pai ao Filho, a Adonai. E aí o pessoal não conseguiu entender, Jesus estava tentando explicar para eles, olha, o filho de o descendente, a raiz de Davi, ele tem uma natureza sim humana, ele é descendente do rei Davi, mas não só isso. Ele também tem uma natureza que é eterna. Ele tem uma natureza que é divina, e por isso que ele é Adonai. Por isso disse o Senhor ao meu Senhor. O texto que Mateus escreve, citando, é interessante isso, né? Citando o Salmo, obviamente está nesse grego koiné, e ali, quando você puxa os originais, ele aparece a palavra Kyrios, ou Kurios. Disse o Senhor, então Deus Pai está falando a Jesus, ao Filho. E por isso que Davi profeticamente está reverberando, talvez cantando isso. E o que ele disse, gente? Vamos lá? Sente-se no lugar de honra à minha direita. A destra de Deus, a direita de Deus, é o lugar de mais alta honra. Estamos falando do rei Davi, nós estamos falando aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Então, profeticamente, ele está dizendo que o pai está dizendo ao filho, olha, assenta-te à minha direita, nesse lugar de mais alta honra. 1000 anos se passam, a obra da cruz se consuma, e, por exemplo, Marcos, vamos abrir lá, e aqui eu quero ler alguns textos com vocês, que a gente vai ver como a revelação profética ela é progressiva, e os textos vão descortinando coisas que talvez, né, os homens do seu tempo não conseguem vê-la na sua totalidade. Tá? Mateus, Marcos 16, eu sei que para muitos aqui é só uma maneira de conferir isso aqui, né? Vocês já sabem disso, mas eu acho importante aqui passar por alguns textos para aquilo que nós estamos construindo. Marcos 16, 19, após a ressurreição, né, Jesus fica ali por cerca de 40 dias aparecendo a muitos irmãos, você junta aí a coletânea dos 4 evangelhos, você percebe, né, numa dada ocasião, inclusive a mais de 500 irmãos, né, de uma só vez. O verso 19 diz o seguinte, quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, ele foi elevado para o céu e assentou-se à direita de Deus. O escritor de Hebreus, se é o apóstolo Paulo não, né, vamos deixar quietinho aí, mas no verso, no 12, 2, ele coloca justamente essa ideia, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, vai falando sobre o autor e consumador da nossa fé, a qual Deus o fez assentar à sua destra fiel. Agora há pouco eu falei um pouquinho sobre o discurso de Pedro em Atos 2, vamos lá que esse aqui eu quero ler com um pouquinho mais de cuidado. Tá, nós estamos falando aí sobre essa ideia, estamos construindo algo aqui, porque eu quero depois
terminar, tá, com o nosso tema, que é a nossa pergunta, só pra você, eu sei que está bagunçado, tá, só para você entendendo um pouquinho, nós precisamos construir algo, gente, em cima das Sagradas Escrituras, porque assim, a gente vê uma baguncinha no meio cristão hoje, tá, com toda esse antropocentrismo no nosso meio, né, o homem sendo o centro. Eu acho que a gente está invertendo um pouco os papéis. Adonai. Ele é o Senhor. Eu sou o servo. Então eu estou tentando construir, porque às vezes a gente perde um pouquinho essa noção de muitas orações, muitas buscas, muitos movimentos que a gente vê, inclusive muitos deles dentro de igrejas, e que parece que o Cristo saiu do centro. O Pai disse ao Filho: assenta-te à minha direita, até que eu coloque, não vão chegar aí, está todos os inimigos debaixo dos seus pés, mas a ideia de assentar-se à direita é essa posição de mais alta honra. E quando o Espírito desce em Atos 2, Pedro começa um discurso ali, eu não vou ler todo o discurso, tá? Mas o 29 de Atos 2 diz assim: irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui, entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento, né, debaixo de juramento, que um de seus descendentes se sentaria no seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado dentre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, aonde, gente? À direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse, de novo a citação do texto: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Cúrios e o Cristos, Senhor e Cristo. Então, a ideia de Cristo, a profecia que Davi coloca, os fatos históricos acontecem, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, nós vemos nos evangelhos, nós vemos em Hebreus, em tantos outros textos, tá? Que o próprio Pedro, agora ele está ali sentado, nesse lugar de mais alta honra, né, à direita do Deus Todo-Poderoso. Se a gente voltar para o Salmo 110, o texto ainda diz o seguinte: até que, então note como a profecia, a revelação, ela é progressiva. Davi tem 1000 anos antes aproximadamente, Davi tem essa revelação, os fatos acontecem na crucificação de Cristo, na sua ressurreição, na sua ascensão aos céus, lá no Monte das Oliveiras, e agora nós temos o derramamento do Espírito Santo e Pedro dizendo: olha gente, isso é passado, Deus cumpriu o que ele disse, mas nós ainda temos coisas daqui até a nossa grande tribulação, o estabelecimento do reino milenar, e a profecia ela continua. E é interessante porque a mesma palavra, eu costumo brincar, vocês sabem disso, ela quica dentro da linha cronológica do tempo, né? Debaixo desse céu, né? Desse primeiro céu do sol, e a gente está preso, né? Vocês sabem que tempo cronos não é esse relógio, tá, gente? Isso aqui é só um método, um instrumento de medição. Mas os movimentos debaixo do primeiro céu, a gente está sujeito a essa cronologia que chamamos de anos, meses, e por aí vai, mas ela é progressiva. Então, o Senhor estará sentado lá, até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, todos os inimigos de Cristo estarão debaixo dos seus pés. Aqui, para efeito didático, tá? Isso acontecerá. Agora, não sei se eu uso o verbo aqui, gente, isso aconteceu, ou acontece. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Nos céus, segundo o céu, as regiões celestiais, onde há potestades, principados, domínios, soberanias, governos, dominadores do mal, e por aí vai. Então, aconteceu ou acontece. João, o que você está falando? Todos os inimigos serão humilhados debaixo de seus pés. Vamos lá para a 1 de Pedro. Pedro coloca algo interessante já aí, um pouquinho mais para frente na sua vida, né?
depois daquele discurso de Atos 2, né, ele vai ainda ganhar uma certa maturidade e tal, ele vai escrever aí as duas epístolas dele, e na 1 de Pedro 3, no 22, ele diz o seguinte: agora Cristo foi para o céu, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Até aí a gente já conversou bastante, mas de novo, né, essa verdade. E todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a... E aí tem vários outros textos, a gente texto de Colossenses, né, que fala que quando ele morreu naquela cruz, ressuscitou, ele encravou, né, o escrito de dívida que era contra nós, despojando, né, então desarmando ou envergonhando, como alguns preferem, todos os principados e potestades, esses acusadores, esses indivíduos, né, que caminham, né, que governam nessas regiões celestiais. O nosso preço, o preço de sangue de Jesus por nós está pago. Por isso que eu disse que eu não sei, isso aconteceu quando Cristo ressuscita dentre os mortos, né, e os laços da morte não puderam conter ali. Todo o reino espiritual está sujeito a ele. Só para... Vai lá, Efésios capítulo 1. Eu gosto de uns 2, 3 textos. Tem muita gente que às vezes entra em confronto e fala assim, mas isso aí é texto isolado, isso aí é... Não, não é texto, não são textos isolados. Paulo, ao escrever em Efésios, no capítulo 1, a gente está estudando aí Efésios, né? Paulo coloca algo interessante aí no verso... Podemos ler a partir do 20. Pode ser do 20. Que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez assentar no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima, gente, de qualquer governante, autoridade, poder, líder, ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, e isso para o bem da igreja. Até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Esse Cristo ressuscita e esses governantes, esses principados e potestades das regiões celestiais estão sujeitas a Cristo. Ao nome de Jesus, todos eles se dobram. Pode ser a potestade do... Não, contra Mamon ninguém pode, né? Todas elas se dobram ao nome de Cristo, porque Deus, Yahweh, disse a Adonai, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos esses inimigos debaixo dos seus... Eu sei que isso exige para muitos, tá? exige fé, né? Que você fala assim, João, beleza, né? Jesus é governante lá no reino espiritual, os demônios se prostram, os demônios saem, as potestades recuam, os principados se prostram, e por aí vai. Ele falou, mas o que a gente vê aqui na terra é meio diferente, João. Paulo vai dizer em Filipenses 2, né, que ao nome, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre, né, todo joelho, seja onde, gente? Então os inimigos têm que estar humilhados em todas as regiões, gente. Tá bom? Nos céus e também na... E é aqui que eu quero começar a mexer com nós um pouco. Não que esses assuntos não sejam relevantes, né, são extremamente importantes. Vamos voltar para o Salmo 110. Vou continuar lendo o Salmo. Ok? Davi diz assim, o Senhor estenderá o seu reino poderoso, desde Sião, ou seja, a partir de Jerusalém, aqui no caso, vocês já vão entender um pouquinho melhor. Você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas e sua força será renovada a cada dia como o orvalho da manhã. O Senhor jurou, Yahweh jurou, né? Ou Jeová, talvez como você prefira, e jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de... Eu vou parar aqui, vou abrir um parênteses aqui, tá? Porque eu sei que tem uma galera que fala, não, que loucura, velho, esse negócio de... Né, o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sem entrar em... É só um parênteses, tá, gente? Você entender isso aqui, lá em Gênesis 14, Abraão paga o dízimo ao rei de Salém, futura Jerusalém depois. E esse rei de Salém, ele não era só rei, ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. Então, bem fácil, assim, sem entrar em pormenores, sem muita discussão.
A ordem de Melquisedeque, como diz a profecia de Zacarias 13, falando a respeito do renovo, do Messias. Duas funções agem na mesma pessoa, no mesmo descendente de Davi, de maneira perfeita, harmônica. Rei e sacerdote. O sacerdote levítico, os descendentes de Arão, não podiam ser desse jeito. Não eram reis e sacerdote. Então, essa é se você pegar, por exemplo, tá? Hebreus capítulo 7, e aí não tem erro. Porque aqui em Hebreus você fica bem claro nessa ideia aí. Vou ler só alguns versículos, tá, gente? O 1 diz assim, ó, este Melquisedeque, ele está falando sobre essa nova ordem. Tá? Esse sacerdócio agora eterno. Tá? Ele não morre mais, ele não termina com a morte do sacerdote. Ele agora consegue unir, e isso é importante a gente entender do que a gente está dizendo, tá bom? Sobre a palavra Adonai. Ele une rei de justiça e um sacerdócio eterno. Duas funções sendo ali intrínsecas, a mesma pessoa, uma perfeita harmonia. Isso você vai encontrar lá em Zacarias 13:6, falando a respeito desse renovo que viria, que é o Messias, que é Jesus. A descendência, né, de Levítica não trazia isso. Ele vai dizer aí, ó, esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Tá aí as duas funções. Está sendo bem simplista, tá, gente? Se você olhar um pouquinho mais para frente, por exemplo, o verso 11, ele diz, ó, portanto, o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, porque seria necessário estabelecer outro sacerdócio, com um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão. Ou seja, por que mudou a ordem sacerdotal? Gente, eu sei que é chover no molhado, tá? E talvez você me chame assim, João, isso eu já entendi. Essa carta sendo escrita não é a igreja ocidental do Ipiranga ou da América, do tempo moderno. Está sendo escrita a hebreus, que seguiam essa ordem levítica. E Deus está tentando mostrar, mudou, galera, mudou a ordem. Essa ordem agora, ela acabou. O testamento foi mudado. Por isso que ele vai continuar aí, se você, por exemplo, olha o 15, verso 15. Ó, essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Pois a respeito dele foi dito, olha aqui, o escritor de Hebreus citando o texto que a gente acabou de ler. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se você pular lá para o 23, além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia, tá vendo, de continuar a desempenhar suas funções. A primeira morte, né, obviamente todos nós que ainda estamos nesse corpo terreno, estamos sujeitos a ela. 24, mas visto que ele vive para sempre, o seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. E vive sempre para interceder em favor deles. Vai falar, inclusive, né, de um sumo sacerdote dessa ordem, ou desta natureza, que nós precisamos. Tá, então, o texto está falando a respeito desse rei, desse descendente de Davi, mas que é o nosso sumo, que se apresenta entre nós e o Deus Pai, oferecendo o sangue. E aí, essa doideira toda, o sacrifício santo, que é ele mesmo, o Cordeiro Santo de Deus. Muito legal, cara, isso é uma chapação, assim, né, eu acho fantástico, sem fim. Dependendo da multiforme graça que você olha o Evangelho, tudo converge para Cristo. Voltamos no Salmo 110. O Senhor está à sua direita para protegê-lo, esmagará muitos reis no dia de sua ira. Uau! Castigará as nações e encherá suas terras de cadáveres, esmagará as cabeças por todo o mundo. Não, esse é um filme de terror? Não. Esse é o final da grande tribulação. Nós já vamos entrar aqui. Davi está olhando 1000 anos antes de Cristo, profeticamente, o que está acontecendo agora para o nosso futuro. Rei sacerdote, rei sumo sacerdote. O texto ainda diz assim, ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho, ele será vitorioso. Até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Está falando desses inimigos debaixo dos pés de Jesus, inclusive sobre a face da terra. Não só nos domínios celestiais, mas sobre a face da terra. Salmo 2, voltemos aí um pouquinho.
Eu sei que o pessoal de missões, né, ama esse salmo, e realmente ele é lindo, né, ele é bonito, cabe muito bem, né? Mas quando você estuda ele escatologicamente dizendo, tá, ele é o que ele quer dizer, gente. Ele não é outra coisa, tá bom? Diz assim, por que as nações se enfurecem tanto? Não é isso, gente, que a gente vê por aí? Por que perdem o seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha só o que eles dizem aí. Vamos quebrar essas correntes, vamos nos libertar da escravidão. Ei, né, vamos ser livres. Esse negócio de religião, esse negócio aí você não pode, santidade. Quebremos essas correntes. Vamos, né, você ama quem você quiser, você faz o que você quiser com o seu corpo, não, o corpo é seu, as regras é sua e bababá. E nós estamos vendo todas essas, eu não vou nem chamar de filosofia, porque é reduzir demais a filosofia isso, gente, mas essas ideias, essas coisas que vêm da profundeza do inferno, querendo assim devastar a nossa vida e nos afastar de Deus. Isso, seja ali, você pode. Ei, assinado Satanás embaixo, né? Busque a sua felicidade. Vamos lá, você precisa sair dessa tua zona de conforto e vai e pegue aquilo que você precisa e alcance os seus objetivos. Antropocentrismo. Eu sei que eu bato bastante nessa tecla, tá, gente? Nós precisamos, como uma geração que está andando nesse momento sobre a face da terra, entender que não é sobre os meus sonhos, é sobre os propósitos de Deus, é sobre os sonhos de Deus, é sobre a vontade do Senhor, que seja feito aqui na terra, como já é aí no céu. João, então Deus se preocupa? Sim, Deus se preocupa com a gente, Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós. Quando alinha com o propósito de Deus, nós seremos pessoas extremamente plenas. Felicidade é pouco para colocar em palavras o que nós encontramos ou o que somos em Jesus, quando nós alinhamos com a vontade dEle. Vocês percebem que a gente está convergindo aqui para algum lugar, né? Nós estamos falando que Jesus, os inimigos de Jesus, eles também se prostrarão ainda não vejo isso, a gente vê guerra não sei aonde, guerra, pandemias, não sei o que lá, fome, crises, anunciamento não sei do que, e toda essa, né, que a gente já vem falando pelo menos há uns 10 anos, né, e as coisas vêm embolando, e parece, né, que a gente nós vamos, né, o mundo encontrará aí a grande tribulação, e é disso que o Senhor está dizendo, ó. Verso 4, aquele que governa nos céus, você sabe o que Deus faz? Deus ri, Deus zomba desses, né, que estão tramando planos contra eles. Então, em sua ira, ele os repreende, com fúria os aterroriza. Ele diz, eu estabeleci meu rei no trono, em Sião. A partir de Jerusalém, Jesus governará as nações da terra com cetro de ferro. Ele será esse rei de justiça, gente. Ju, não, mas o mundo hoje é governado por não sei quem, a economia é não sei... Cara, não interessa. A profecia está dizendo, está nos convidando até avaliar a nossa vida e a olhar progressivamente para isso. Todos os inimigos de Cristo estarão debaixo de seus pés, não só nos céus, mas também na terra. Porque o Pai disse a Adonai, ao nosso dono, ao Senhor. O texto ainda diz, o rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta lhe pedir e darei as nações como herança, a terra inteira como a tua propriedade. Gente, Deus não falhará. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Portanto, reis, aqui os reis da terra, sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. E talvez as versões aí mais contemporâneas, a expressão aí é beijem o filho. Tá, é uma ideia de sujeição, sujeitem-se ao filho. Porque senão a coisa, né, pode ficar feia. É o que o texto está dizendo aí, tá? Para que ele não se ire. E vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante, felizes, porém, os que nele se refugiam. Isaías 63, tendo uma visão profética a respeito desse final de grande tribulação, gosto de pensar, gente, que é o último dia, talvez, da grande tribulação.
Isaías 63. Jesus desce no Monte das Oliveiras, a gente, na sua manifestação visível, tá? No seu retorno glorioso, né? Como alguns gostam de chamar, ele vai ao Vale do Armagedon, ali ele faz uma carnificina. Eu sei que para a gente tem pessoas que acham isso pesado, porque vê Jesus como simplesmente, tá? Como aquele cordeirinho bondoso, o Jesus paz e amor. E, de fato, ele se apresenta assim nessa presente era, tá? Mas não é assim que as coisas vão terminar. O dia da ira do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, essas coisas que nós estamos falando, que Ele governará sobre a terra, e vai ter resistência, e Ele vai governar sobre essa resistência, vai as eliminar. Vamos lá, vamos ler, né? Porque parece opinião minha, né? O pessoal fica meio assim. Isaías está tendo essa visão desse grande dia, ele fala o seguinte: quem é este que vem de Edom, da cidade de Bosra, ou de Boza, com roupas manchadas de vermelho? Quem é esse vestido de trajes reais que marcha em sua grande força? Quem é esse, gente? Sou eu, o Senhor, anunciando a sua justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Por que as suas roupas estão vermelhas, como se você tivesse pisado uvas? A expressão aqui, nós já vamos chegar ali, é que alguém entrou num tanque e... Vocês estão entendendo? Até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus... E eles não vão sobreviver. Parece aquela mensagem sanguinária, aquele negócio, eu falei, ó, pai do céu. É o grande tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. O João chama assim, a gente já vai chegar ali. Tá? Ele ainda diz o seguinte: pisei uvas sozinho no tanque de prensar, não havia ninguém para me ajudar. Em minha ira esmaguei meus inimigos como se fossem uvas. Em minha fúria pisoteei meus adversários, seu sangue manchou minhas roupas. Chegou a hora de vingar meu povo, de resgatá-los de seus opressores. Eu admirei-me, porque ninguém se apressou para ajudar os oprimidos. Então eu mesmo, o Senhor dizendo aqui, o Senhor Jesus, gente, eu mesmo intervim para salvá-los, com meu braço forte, e minha fúria me susteve. Em minha ira eu esmaguei as nações, eu as fiz cambalear e cair, e derramei seu sangue na terra. João, Apocalipse 19, no final da grande tribulação, ele tem uma visão mais detalhada sobre esse vale do Armagedon e esse dia, e aí o dia final mesmo, tá? Não só como uma expressão de tempo, né, falando de grande tribulação ou de período tribulacional, mas ele coloca o seguinte aí, em Apocalipse 19. Essa manifestação visível de Jesus, né? Viu o céu aberto, a partir do verso 11, tá? E surgiu um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e querreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Ele vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. E aí que eu acho que vale a pena, tá, gente, essas analogias. Tem muita gente que fala assim, o manto encharcado de sangue, que Jesus volta, né? No seu retorno visível, no seu retorno glorioso, né, é o sangue, não é sangue da nova, não é nada disso, é o sangue de alguém que pisou uvas. Nós acabamos de ver, se você cruza com Isaías, você vai vendo esse caminhar que Jesus vai fazer no seu retorno glorioso, é alguém que esmagou todos os seus inimigos. Tá bom? E ele continua dizendo aí, os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações da terra. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus. A gente falou aqui, né? O Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha a continuação da visão que João está tendo. Eu vi um anjo em pé no sol. Gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu. O que o anjo está fazendo, gente? Ele está chamando todo mundo e falando assim, galera, vai ter um banquete hoje aqui. E ele continua dizendo, venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais e dos fortes guerreiros, dos cavalos, de seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois eu vi a besta, o anticristo, tá bom? Que ainda há, né, de se manifestar. E os reis da terra, que parecem fazer uma aliança com esse homem da iniquidade,
tá bom? E seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. Os caras vão querer lutar, meu. Tá bom? É disso que o texto está dizendo, as coisas que em breve devem acontecer. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que faziam sinais em seu nome, sinais que enganavam a todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam a sua estátua. Tanto a besta como o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava no cavalo branco. E aí, o grande banquete acontece. As aves do céu se fartaram com a carne dos cadáveres. Eu sei que tem uma quebra de capítulo, mas originalmente não é assim, tá? O texto continua dizendo: então eu vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000. Então nós temos a inauguração do milênio de Cristo. Pronto, filho. Disse Yahweh a Adonai. Disse Deus Pai ao Filho: assenta-te à minha direita, lugar de mais alta honra no céu. Nosso futuro. Até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Anticristo, falso profeta, exércitos que vão fazer aliança, todos. Eu sei que isso parece um discurso de pós-tribulacionista, tá? Quem conhece aí nessa... Eu sou pré-tribulacionista, tá, gente? Para mim, a igreja, essa manifestação gloriosa de Jesus e o arrebatamento da igreja são eventos que parece que têm movimentos diferentes. Para mim, são eventos distintos. Mas, eu sei que tem muitos irmãos, não, nós acreditamos que nós vamos estar aqui até o fim. Cara, nós vamos tomar um café, a gente vai conversar bastante, né? A gente vai rir de muitas coisas, tá? Eu quero dar a linha. Eu espero um corpo glorificado, entendeu? Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e nós, os que ainda estivermos vivos por ocasião desses acontecimentos, seremos transformados, encontraremos o Senhor nos ares. Por isso que o movimento é diferente, a gente sobe. Esse movimento aqui é um movimento de descida. Tá? Não tem por que você, arrebatamento, arpatso, né, que é tirado abruptamente de um lugar. Você tira alguém abruptamente de um lugar porque ela está num perigo eminente. Essa palavra ela não é um termo técnico para o arrebatamento da igreja. Tá? Jesus, quando estava para ser apedrejado, os discípulos vieram ali e o arrebataram daquele lugar. Então, tiraram ele abruptamente, porque ele estava numa situação, não era para ele ser apedrejado, ele não ia morrer com aquilo. Então, eu entendo, né, apesar de ser, né, alguém que acredita que a igreja é arrebatada antes do período tribulacional, eu acho que as coisas não vão estar de boa. A gente é tirado subitamente, né, desse grande perigo, ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui com toda essa ideia, né, essa inauguração do milênio, são 1000 anos. Eu também sou literal quanto a isso, tá, gente? Por menos por 6 vezes essa expressão aparece em Apocalipse 20, né, millennium, tá? São 1000 anos. 1, 2, 998, 999, 1000. Ele vai reinar, ele vai mostrar o seu governo aos homens que, né, daquele tempo, os mortais daquele tempo. Isso aqui é uma outra conversa, eu não vou esticar o pano para a manga aqui, tá? Porque a igreja, ela é o sacerdócio real, ela foi arrebatada com Cristo, está num corpo glorificado, né, os adoradores da besta morreram, entendeu? Mas a vida na terra, existem pessoas mortais, né, naquele tempo vivendo. Isso aqui, gente, é uma viagem, tá? Isso aqui o pessoal começa até a dar Para mim, a Nova Jerusalém, ela é um planeta que é um cubo, não é mais uma esfera, e que é um planeta satélite nesse tempo, dessa terra aqui que vai estar sendo, né, vendo todas as coisas da profecia do livro acontecendo assim diante dos seus olhos. Para não alongar a conversa, a gente deixa essas coisas para os cursos de escatologia, tá, gente? Como eu disse, a pergunta que eu faço para nós é se a gente está na posição correta, diante dessas verdades bíblicas. A gente não está muitas vezes se colocando, às vezes até mesmo assim, sem intenção, às vezes, né? Eu diria que até inocentemente, no lugar de fazer Deus serve a gente Senhor, com petições, e aí a gente é igual aqueles menininhos, né, mimado, porque Deus não faz, ou Deus disse não, ou Deus disse espere, e a gente está Adonai, gente. Ele é o Senhor. A gente precisa lembrar, assim, eu sei que são coisas, gente, meio que até básicas. Deus não é um meio para. Deus é o alfa e o ômega.
Ele é o princípio, o fim. Eu gosto da letra ômega porque essa letra grega em matemática, nas ciências exatas, né, os professores de matemática sabem disso. A letra ômega dentro de probabilidades, por exemplo, ela nunca é usada fora dessa ideia de que ômega é espaço amostral, é totalidade, é universo. Em probabilidade, quando, por exemplo, a brincadeira do dado, né? Eu joguei um dado, o que pode acontecer? O espaço, o que pode acontecer? A totalidade de todas as coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então não é só princípio e fim, mas é a plenitude de todas as coisas. A gente tem que tomar cuidado para não estar usando Deus como uma espécie de prostituta para alcançar prazer em benefício próprio. Eu sei que isso é pesado, mas às vezes a gente faz isso. Não, mas não é de Deus que vem todas as coisas, o Senhor não é Ele que nós devemos nos achegar. Sim, isso é uma verdade bíblica. Isso, na verdade, é uma experiência de vida que nós precisamos nos achegar a Ele todos os dias. Senhor, tudo que temos, tudo que somos, tudo que... Sim, vem, o Senhor é galardoador, um recompensador desses que te buscam. Sim, isso é uma verdade. Mas a gente precisa tomar cuidado às vezes, porque a gente está usando Deus como esse meio para projeção profissional, um Deus como um meio, um trampolim, para me dar prazer, para eu alcançar um salário melhor, para eu ter evidência ministerial, para eu ter aquilo, para eu ter aquilo outro, para eu aparecer, para eu... E aí, gente, aí o mundo é... A gente precisa lembrar que Ele é o Senhor e nós somos servos. Aliás, eu não sei se isso é escândalo, tá, gente, para muitos de nós, por causa do tempo que a gente vive. Ele é Senhor e nós somos escravos. A ideia de um servo, de um meu dono. Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo. Por quê? Porque é o selo, a ideia de selo é, você agora é uma propriedade de alguém. Esse Espírito Santo é esse selo que o Senhor colocou sobre nós até que dia? Até o dia que Ele vai nos resgatar como essa propriedade dEle. A gente vê muito movimento, a gente se perde nisso, tá, gente? A gente, às vezes, nos nossos anseios, nas nossas buscas, nessa loucura toda, a gente começa a fazer Deus de uma espécie de mordomo, ou de, não sei, alguém poderoso, mas que está aqui para satisfazer os meus desejos, Senhor. Quero ganhar mais, quero comer melhor, quero viver melhor, quero tal carro, quero tal casa, quero isso. E, Senhor, eu quero que aconteça desse jeito aqui, Senhor. Nós precisamos tomar cuidado, gente, com isso. Nós estamos, assim, vivendo um limiar. Tudo que está acontecendo, vocês estão vendo aí. Não precisa ficar falando essas coisas. Parece que a gente está perdendo essas verdades aqui. Adonai. Ele é o Senhor. Junão, eu devo me achegar a Ele por causa do que eu tenho anseios no meu... Sim, você deve. Nós devemos nos achegar a Ele pelos nossos anseios. Mas Ele, como meu dono... Eu preciso entender que Ele pode falar, Júnior, eu te abençoo. Júnior, você não está pronto para isso. Não é hora. Você vai aguentar mais uma década aí, cara. Mais 2. Vai ganhar uma maturidade. E eu preciso ir ganhando. Senhor, amém, Senhor. Eu entendo, Senhor. O Senhor está me protegendo com esse... Talvez Deus diga não. Talvez diga, não, cara, eu não vou fazer, maluco. Isso aí. Isso é lá no final. Gente, Deus é soberano. Soberano, o plano de Deus é soberano. Vai te matar lá na frente. Vai acabar com a tua vida. Então prefiro te manter. Desculpe usar esse termo, então, eu sei que o contexto é outro, com esse espinho na sua carne. Porque meu poder vai se aperfeiçoando na sua fraqueza. Você fica dependente. Adonai, gente. Ele é o Senhor. Vamos colocar em pé. Eu gostaria de ter um tempo de oração. Senhor, nós nos rendemos, Pai, ao Teu governo. Sim, Deus, como já foi dito aqui, o Senhor é nossa propriedade, Deus. Aliás, é mais profundo que isso. O texto diz que nós somos uma propriedade exclusiva, Deus, do Senhor. O Senhor nos comprou com preço, Deus, não foi de ouro nem de prata, Senhor, mas foi com preço de sangue, Senhor. E não foi sangue, Deus, de touros, não foi sangue, Deus, de pombinhas, de rolinhas, não foram sangue de animais, Senhor Deus. Mas foi o sangue, Deus, mais precioso dessa terra, Senhor. O sangue do inocente, Deus. O sangue do renovo do Senhor, o sangue do Messias, Pai.
o sangue do Cordeiro Santo de Deus, Pai. Foi este sangue que nos comprou para o Senhor, Pai. E nós pedimos, Deus, como igreja, Deus do Senhor, Pai, perdão, Jesus, perdão, porque muitas vezes, Deus, nós estamos, talvez não estamos verbalizando isso, Senhor Deus, mas estamos dentro do nosso coração tão cheios de nós mesmos, Deus, ou tão cheios de sonhos, de propósitos, tão cheios de vencer na vida, de dar a volta por cima, Deus, de querer mostrar para uma sociedade que nós somos, Deus, alguém, que nós pertencemos, de que nós somos talvez até melhores, Senhor. Não, Senhor, não, Senhor. Leva-nos, Deus, ao caminho da cruz, Senhor. Leva-nos, Deus, a esse lugar de bons servos, bons mordomos do Senhor, Pai. Nos ajude a negarmos, Deus, a nós mesmos, Senhor Deus, e tomar realmente a nossa cruz, Senhor. Dia após dia e seguir o Senhor, Pai. Nós queremos orar aqui, Deus, e pedir que o Senhor nos perdoe. Nós quebrantamos aqui, Deus, o nosso coração, a nossa alma, dizendo: Adonai, 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 Senhor. Meu Senhor, meu dono, Tu és tudo o que tenho. Estamos aqui para fazer a Sua vontade, Senhor. Que seja aqui na terra, Senhor Deus, como já é aí no céu, Senhor. Nós oramos, Deus, sobre essa palavra, Senhor, sobre aquilo que os apóstolos, sobre aquilo que os profetas disseram, Senhor Deus, no nosso tempo passado, Senhor. Cumpre o que o Senhor falou pela boca deles, Senhor Deus. Faz acontecer nos nossos dias, Senhor Deus, aquilo que a religião nunca viu, aquilo que homens ansiaram, Senhor Deus. Faz nos nossos dias, Senhor Deus. Teu é o reino, Jesus, Tu é a glória para todo sempre, Senhor Deus. Toma o Teu lugar de honra, como já foi dito aqui, Senhor Deus, Tua é a terra, Senhor Deus, e tudo o que nela há, Senhor Deus. Que o Rei da Glória entre, Senhor Deus, que os portais eternos, Senhor Deus, do céu se abram, e o Senhor rasgue os céus e desça em glória, se assente no trono de Davi, Senhor Deus. Estabelece Teu governo a partir de Jerusalém, Senhor. Reina, governante de justiça. O primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o renovo, o justo juiz, a raiz de Davi, o descendente fiel, Senhor. Que se toquem, Senhor Deus, as trombetas, Senhor. O Senhor é digno de abrir o livro, Pai, e desatar os selos. Que se rompam os selos, Senhor. Que se rompam os selos, Senhor. Rompe os selos, Pai. Para que então se toquem as trombetas e por fim, Senhor Deus, se derramem as taças da ira. E então o governo, o reino, Senhor Deus, a terra será entregue, Senhor Deus, àquele que é herdeiro justo e fiel, Senhor Deus. Aquele que é o herdeiro verdadeiro, a testemunha fiel, Senhor. O cavaleiro do cavalo branco que vem em glória, Senhor Deus.